Olá, essa é mais uma aula do nosso curso de Álgebra Matricial e nela nós vamos abordar uma aplicação muito interessante que são os modelos econômicos de Leontief. Bom, os modelos econômicos de Leontief, eles são devidos a um economista que obteve o prêmio Nobel por trabalho de modelagem econômica. Ele conseguiu fazer uma modelagem matemática para modelos, de insumo e produto, ao qual é bastante útil na análise e na tomada de decisões a respeito de determinados setores da economia. A modelagem consiste na utilização de matrizes para estudar as diferentes relações entre vários setores de uma economia. Setores da economia produzem e ao mesmo tempo requerem insumos para poderem funcionar, para poderem produzir. O setor de manufatura, por exemplo, ele requer insumos de outros setores, como por exemplo o agrícola, com alimentação para os trabalhadores, ele requer energia do setor de serviços, e além de outros produtos do próprio setor de manufatura, por exemplo, maquinário, ou outros equipamentos. O estudo da economia e da rede como fluem produtos e insumos é denominado como análise de insumo-produto. Bom, por que é importante estar realizando esse estudo? Porque quando falta algum tipo de insumo numa determinada economia, ocorre uma reação em cadeia e diversos setores eles ficam prejudicados. Isso pode gerar prejuízo para vários setores aí. Por exemplo, a crise hídrica vivida na cidade de São Paulo, na grande São Paulo de 2014 a 2016, afetou diversos setores da economia. Talvez uma análise de insumo-produto pudesse ter previsto isso, e fosse possível fazer alguma coisa com antecedência para evitar esse problema. Para análise insumo e produto de Leontief, nós usamos os conceitos de matriz, matriz inversa e sistemas de equações lineares. Então, como a gente está trabalhando aí com álgebra de matrizes, a gente tem aqui uma aplicação e quais elementos da álgebra de matrizes são empregados nessa aplicação. Por isso que a gente está falando deles aqui. Contextualizando, conceito de economia. Economias que possuem setores que não produzem produtos são denominados como economias abertas. Um exemplo de setor aberto é o setor de consumo. Nós vamos estudar aqui apenas as economias abertas. Suponha que uma economia seja composta por setores de manufatura, agricultura e serviços. A tabela abaixo mostra em unidades monetárias o quanto cada setor depende do outro para produzir uma unidade monetária. Então, aqui no caso, se eu pegar a primeira coluna, o setor de manufatura depende de 40 centavos de unidade monetária do próprio setor de manufatura, 20 centavos de unidade monetária do setor agrícola e 30 centavos de unidade monetária do setor de serviço. Então, ela depende dessas quantidades de unidades monetárias desses três setores, inclusive do seu próprio setor, para produzir uma unidade monetária. Já o setor de agricultura depende de 25 centavos do de manufatura, 30 centavos do de agricultura e 10 centavos do de serviços. E o setor de serviços depende de 15 centavos do setor de manufatura, 35 do de agricultura e 20 do de serviços. Essa tabela é o que a gente chama de matriz de consumo. A gente pode representar ela assim, dessa maneira. Se nós tivermos um setor aberto de uma economia, envolvendo aí esses três setores, que necessite de D1 unidades monetárias de bens manufaturados, D2 de produtos agrícolas e D3 de serviços, tais valores compõem o que a gente chama de um vetor de demanda D.
Então, a minha economia de consumo, né, ela depende desses três valores aí que formam o meu vetor de demanda. Vamos considerar ainda que x1 seja o total de unidades monetárias produzidas pelo setor de bens manufaturados, x2 do setor de produtos agrícolas e x3 do setor de serviços. Aí a gente tem um vetor que a gente chama de vetor de produção, x, né, que tem aí os valores de x1, de x2 e de x3. Se nós equacionarmos, né, a produção, nós vamos ter isso daqui, olha. As x1 unidades vezes o primeiro setor, que no caso é de manufatura, as x2 unidades do setor de agricultura e as x3 unidades do setor de serviços. O vetor c vezes x, né, que é o produto dessa matriz aqui, que é igual ao que foi apresentado aqui no primeiro membro da igualdade, né, é denominado como vetor de demanda intermediária. Os setores da economia precisam atender às suas próprias demandas e a dos outros setores produtivos, que no caso é a demanda intermediária, e também a dos setores abertos, né? Então, eles precisam produzir para seu excedente, para a venda, e precisam produzir para se manterem. Se nós subtrairmos o vetor de produção x do vetor de demanda intermediária, que é o Cx, nós vamos obter o excedente da produção destinado à demanda externa ou demanda de setores abertos. Então, fazendo aqui x menos c vezes x igual a demanda, né? Nós vamos colocar x em evidência para ficar com identidade menos c vezes x igual a d. Essa última equação, a diferença aí menos c é o que a gente chama de matriz de Leontief. E a equação é a equação de Leontief. Então, contextualizando aqui, né, vamos para um exemplo. Suponhamos que uma matriz C, que aqui é apresentada, ela represente aí as unidades monetárias dos setores de manufatura, de produtos agrícolas e de serviços, né? E que exista um setor aberto que tenha demandas, né, de 18.740 unidades de produtos de manufatura, 21.325 unidades de produtos agrícolas e 15.210 unidades de serviços. E a gente queira determinar qual que é a produção para atender a essa economia e a essa demanda. Então, o que nós vamos fazer aqui é escrever o nosso vetor de demanda e partir para a equação de Leontief, né? Que é o meu I menos a matriz de consumo, vezes o vetor, né, de unidades produzidas, igual ao meu vetor de demanda. Quando eu faço aquela diferença, né, eu chego aqui nesse resultado. Então, eu tenho esse sisteminha aqui para resolver. Se eu quiser, eu posso resolver calculando o inverso, ou eu posso resolver o próprio sistema com um escalonamento, por exemplo. Com escalonamento, eu vou ficar com essas unidades monetárias produzidas por cada um dos setores. Setor de manufatura, de agricultura e de serviços. Então, é preciso produzir tudo isso daqui para atender a si mesmo e para atender a demanda. Então, está aí o exemplo de modelo econômico de Leontief. Generalizando, para uma economia com N setores produtivos, temos a matriz de consumo, temos o vetor de produção e o vetor de demandas equivalentes a essas representações genéricas aqui, C, X e D. Se a matriz I menos C, que é a matriz de Leontief, possuir inversa, então essa equação terá a solução única equivalente a x igual a inversa de I menos C vezes D, né? Conceito que a gente já viu de outros tópicos de sistemas de equações lineares. E aqui tem um teorema que nos dá dicas
de quando que uma matriz de consumo de uma determinada economia de quando essa economia é produtiva. Então, se C for uma matriz de consumo de uma economia aberta, e se todas as somas das entradas de colunas forem menores do que 1, então a matriz I menos C é invertível, né? E as entradas da inversa de I menos C são não negativas e a economia é produtiva. Meio lógico, né? Porque se um setor necessitar de mais unidades monetárias dos outros para produzir uma, então significa que eu estou aí no saldo negativo, né? Então não é produtivo, né? Ele é deficitário. Aqui, né, nós temos duas consequências. Uma economia será rentável se a soma das entradas de cada coluna for menor que 1, e além disso, se a soma das entradas das linhas também for menor que 1, a economia será rentável. Então, considerando o exemplo 1 que a gente acabou de resolver, pegando a minha matriz de consumo, calculando a soma dos valores das colunas, veja que todas as somas são menores do que 1. E das linhas também, olha, né, soma dos valores das linhas menor, todos os valores são menores do que 1. Tá? A minha matriz I menos C é essa que está dada aqui. Então, se eu calcular a inversa da minha matriz I menos C, eu vou chegar nessa aproximação aqui, nesse valor, né? O que me permite conduzir aí algumas inferências e resolver o meu sistema, né? E assim determinar quais que são as unidades produzidas para atender aquela economia que está colocada, né? Que está disponível para análise. Espero que vocês tenham gostado da aplicação bem interessante, tá? Eu desejo a vocês bons estudos e até a próxima.